Sábado, dia 27 de junho. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isso, e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe as mãos e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servir. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou a todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Senhor, ele disse: meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre.
tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje, sábado, dia 27 de junho, a liturgia deste dia nos convida à reflexão sobre 3 fatos que aconteceram em Cafarnaum. A cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro e os endemoniados e doentes em Cafarnaum. O fato do servo do centurião nos chama atenção pela própria expressão de Jesus. Em todo Israel nunca encontrei alguém com tamanha fé. E depois ele vai dizer que os pagãos iriam sentar-se no reino de Deus, enquanto que os filhos de Israel, muitos deles, ficariam para o lado de fora. Assim também, há muitos cristãos, católicos, evangélicos, se não cuidar, ficarão fora do reino de Deus, enquanto que muitos pagãos podem se converter e entrar no reino do céu. E depois o fato da sogra de Pedro, que ele chega na casa em Cafarnaum, é um povoadozinho de mais ou menos umas 300 famílias, todos pescadores, e ele então fica sabendo que a sogra está com febre, e ele a toca e cura, e ela então passa a servi-los. A pedido da família que pediu a cura dela. Assim também, muitas vezes a gente precisa interceder uns pelos outros, orar pelos doentes da nossa família, dos necessitados. E depois trouxeram várias pessoas endemoniadas, doentes, e ele curou a todos. E encerra o Evangelho que Jesus estaria cumprindo a passagem do profeta, que ele carregou as nossas enfermidades. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a nossa fé. Então é necessário que nós tenhamos uma fé viva e baseado na nossa fé, nós praticar os mandamentos de Deus, fazendo bem, perdoando a todos, amando a todos, orando por aqueles que a gente às vezes tem dificuldade de amar, de perdoar, de conviver com eles.